Bom dia, meu nome é Lívia, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Evangelho do Centro Espírita Nosso Lar. É um prazer estar com vocês aqui hoje, sintam-se todos acolhidos nesse 9 de janeiro de 2022. Bom dia, Sueli, bom dia, Elmira, sejam bem-vindas. Vamos aguardar o Instagram dar notificação para todos os nossos seguidores sobre o começo da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Especificamente vamos comentar o item 8º desse capítulo, que nos discorre para nós sobre a desigualdade das riquezas, um tema que sempre foi muito debatido por filósofos, por religiosos, teólogos, políticos, sociólogos, né? Por que Deus permite que exista a desigualdade das riquezas? Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o auxílio dos nossos amigos intérpretes de Libras, tá? Então, já que estou vendo aqui que alguns amigos já estão acompanhando, o Instagram já notificou os seguidores sobre o início do nosso Evangelho, vamos fazer a leitura inicial. Eu escolhi a mensagem Dinheiro e Atitude, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler? Dinheiro e atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado, a inteligência perversa transforma-se em arma destruidora, e extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada ou no leito simples, que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientando na direção dos que sofrem, a prece é de gratidão em louvor dos braços que o movimentam. E conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Numa mensagem de Emmanuel, em cada parágrafo da mensagem de Emmanuel tem um ensinamento riquíssimo. Olha só o que ele nos diz aqui. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece. Então, já conectados, sintonizados com essa bela mensagem do Espírito Emmanuel,
Eu convido a todos para a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, vós que sois a luz do mundo, iluminai o planeta Terra nesta manhã de domingo, iluminai os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para a compreensão do Evangelho. Ajuda-nos principalmente a trilharmos o nosso caminho de autoiluminação, melhorando as nossas atitudes e melhorando assim tudo em torno dos nossos passos. Pedimos a Jesus Cristo, aos mentores, aos benfeitores da Casa Espírita Nosso Lar em Teresina, que nos permita iniciarmos o nosso momento do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, Cristiane, Regina, mensagem de esperança, Deisiane, sejam todos bem-vindos. Como eu já falei, hoje nós vamos tratar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente sobre o item 8º desse capítulo, que fala sobre a desigualdade das riquezas. Desde que o mundo existe, as desigualdades sociais, as desigualdades na distribuição de renda no planeta também nos acompanha. E sempre os estudiosos, cientistas políticos, sociólogos, teólogos, sempre questionaram, perguntaram por que isso existe e como poderíamos resolver, qual a solução para isso, se é que é para ter solução. Como, por que isso existe entre nós? Porque alguns têm tão pouco e outros têm tanto. Né? Alguns vivem em abundância com supérfluo e outros não têm nem o básico para a sua encarnação na Terra. A doutrina espírita vem colocar uma luz sobre esse questionamento, com a sua lição, principalmente acerca da reencarnação, da lei de justiça divina. Inicialmente, esse item 8º nos diz assim: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Mais adiante, no final desse parágrafo, Kardec nos diz: se Deus a concentra, a fortuna, em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Então, por que existe a desigualdade das riquezas? Por que ela existe? Primeiramente, nós precisamos ter em conta se realmente seria possível que, pegando-se toda a soma de riqueza que existe, riqueza material no planeta Terra, dividindo entre todos nós, mais de 7 bilhões de habitantes, se essa riqueza continuaria sendo riqueza, ou se ela não seria matematicamente ínfima para cada um. Nós também precisamos ter em conta o seguinte: mesmo que nós dividíssemos igualmente e que ela fosse riqueza, que ela não fosse transformada em partes ínfimas para cada um, mesmo assim, será que todos nós seríamos previdentes, cuidadosos, zelosos, bons administradores dessa riqueza material? Será que mesmo dividindo-se igualmente, cada um com seu livre-arbítrio não iria se conduzir diante dessa riqueza de forma a perdê-la? Alguns a multiplicariam, alguns a conservariam igual e possivelmente muitos de nós
a transformaríamos em nada, a perderíamos. Quando a gente leva essa questão, pensa numa situação bem simplória, de um pai, de uma mãe de família que reparte uma herança, ou que deixa uma herança, por exemplo, em testamento, e reparte em quiões iguais, absolutamente iguais, a gente pode perceber que nem todos os herdeiros irão conservar aquela parcela que recebeu da forma em que ela estava. Alguns vão multiplicá-la, alguns vão perdê-la, alguns vão apenas conservá-la igual. Da mesma forma, Deus, que é nosso Pai, quando Ele distribuiria, se Ele distribuísse essa riqueza de forma igual para todos nós, mais de 7 bilhões encarnados na Terra, será que todos nós seríamos previdentes? A multiplicaríamos? Será que não seria a nossa atitude com o nosso livre-arbítrio o de perdê-la? Será que mesmo assim uma parcela considerável perderia e continuaria mantendo a desigualdade social, a desigualdade da riqueza? Continuaríamos tendo pobres e ricos? Porque alguns a perderiam. Consequentemente, alguns se tornariam pobres, não administrariam bem. E é aí que nós consideramos a sabedoria de Deus. Se Deus é a perfeição absoluta do universo, o Criador de tudo, se Ele é a sabedoria suprema, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 1ª, Deus é a inteligência suprema do universo, tudo o que Ele faz é inteligente. Nada que Deus faz é inútil. Tudo que Deus faz tem uma utilidade. Consequentemente, se Ele permite que haja nesse planeta Terra, que ainda é de provas e expiações, se transformando para a regeneração, se Ele permite que entre nós ainda haja essa desigualdade, com certeza isso deve ter um fim, uma finalidade útil para todos nós. E aí que nós pensamos, se a riqueza concentrada em determinadas mãos, se aquela fortuna concentrada em determinadas mãos não seria mais frutífera do que se repartida igualmente. Alguns de nós a perderíamos, nos tornaríamos pobres, continuaríamos mantendo a desigualdade social se ela fosse repartida de forma equitativa. Então não seria o caso dessa fortuna concentrada em determinadas mãos poder produzir mais o progresso, se aplicada na ciência, na tecnologia, no progresso da humanidade? Então, consideremos a perfeição divina, a sabedoria, a inteligência suprema que Deus é, e daí nós consideraremos que se existe a desigualdade das riquezas é porque tem uma finalidade útil para o nosso progresso. Às vezes nós é que não sabemos dar essa finalidade, esse fim útil à riqueza. Mas existe sim uma finalidade útil. Aí você se pergunta, mas por que Deus coloca a riqueza nas mãos de quem não usa? Nas mãos de quem não a multiplica? É o que temos aqui no segundo parágrafo, né? Desse item 8º. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria... Gente, deu uma parada aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Alguém confirma, por favor, nos comentários. Posso continuar? Vou reler aqui o que eu estava lendo.
Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá, no caso a fortuna, a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Então a gente pergunta, por que Deus então coloca dinheiro demais, fortuna, riqueza material demais nas mãos de pessoas que só a utilizam egoisticamente, que não dividem com seus semelhantes, que não produzem nada de bom com essa riqueza? Bem, tem duas finalidades. Primeiro, é um meio de prova para essa pessoa, que dependerá do uso do seu livre-arbítrio. O sucesso dessa pessoa nessa prova dependerá do bom ou do mau uso que ela fará do seu livre-arbítrio. Se ela vai multiplicar, dividir isso. É uma provação muito forte para o espírito. Lidar com riqueza material, lidar com dinheiro. E em segundo lugar, é um meio de progresso. Porque pode-se produzir grandes feitos para a humanidade. Grandes fortunas podem patrocinar, inclusive, situações, resoluções de situações como a que nós estamos enfrentando agora, da pandemia, por meio do patrocínio da ciência, da produção de vacinas. Por isso que a riqueza nas mãos de um indivíduo, de uma família, é um meio de prova individual, mas também é um meio de progresso. Progresso para aquele espírito e progresso científico, tecnológico para a humanidade, progresso material também para a humanidade. É necessário também que tenhamos em conta a principal luz que a doutrina espírita coloca em todos os assuntos, em todos os questionamentos humanos, que é a teoria reencarnacionista. Como espíritas, nós sabemos todos que somos espíritos imortais, eternos, e que a nossa existência não se resume ao dia em que a gente nasceu nesta encarnação até o dia em que a gente irá para o túmulo. A gente sabe que esta é apenas uma das muitas passagens materiais que nós temos aqui nesse globo e em outros globos também, em outros orbes. Nós sabemos então que estamos aqui, mas já tivemos outras passagens, que nessas outras passagens pela Terra ou por outros orbes, nós dirigimos o nosso livre-arbítrio de forma benéfica ou de forma maléfica. Nós adquirimos débitos espirituais e ganhamos créditos espirituais, e nós também, então, colhemos em cada encarnação os frutos da nossa conduta nas encarnações anteriores e nesta também, inclusive. Sabemos que temos provas que são aflições atuais e decorrentes, né? Aflições que são decorrentes de situações atuais e de situações pretéritas. Então, a doutrina reencarnacionista vem nos esclarecer que ninguém sofre sem que haja necessidade. Nenhum espírito está na Terra e passa pelo que não precisa passar. Todos nós passamos pelo o que é necessário para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso. Nós sabemos que a finalidade da nossa existência é o progresso. E tanto a riqueza quanto a pobreza são meios de progresso para o espírito. Por quê? A pobreza, ela é dolorosa, né? Mas ela também é uma forma
de o espírito adquirir, desenvolver paciência, resignação e humildade. A riqueza parece confortável, parece uma vida maravilhosa, dourada, mas é uma prova muito difícil para aqueles que a possuem. Uma prova de caridade, uma prova de abnegação, uma prova de renúncia. É uma prova também de relações. A pessoa que tem muita riqueza, nem sempre ela terá muitas companhias verdadeiras, nem sempre ela terá muitas amizades leais, nem sempre todos os interesses ao redor dela serão legítimos, serão de amor. Então também é uma prova. E ambas são provas pelas quais podemos ter uma certeza: todos nós passaremos. Já passamos e passaremos. É uma prova que todo espírito experimentou ou experimentará. A prova da pobreza e a prova da riqueza. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus desloca a riqueza incessantemente. Nessa encarnação eu experimento a pobreza, na outra encarnação eu experimento a riqueza. E assim todos nós vamos aprendendo com as experiências. Como aprendemos com a experiência de estar na forma masculina, na encarnação, na forma feminina em outra encarnação. Todos nós. São experiências que enriquecem o nosso processo evolutivo. Por isso, a reencarnação é uma luz. É uma luz bendita, maravilhosa que a doutrina espírita vem lançar em todos os problemas da humanidade. Quando você tem a perspectiva reencarnacionista e quando você tem a perspectiva da vida futura e da vida passada, isso te traz uma calma para enfrentar as dificuldades da vida. É muito doloroso, é muito difícil, sabemos. Muitos irmãos passando por necessidades, não tem básico para viver. Mas será que, se Deus distribuísse a riqueza igualmente, nós aqui na Terra distribuiríamos a nossa caridade? Será que cada irmão necessitado não é uma oportunidade para a gente ajudar, para a gente socorrer, para a gente se melhorar? Será que aquela necessidade do outro, material, que nos comove, que mexe conosco nas entranhas da nossa alma, não é uma forma de nos deslocarmos da nossa zona de conforto para ajudá-lo? Por mais que ali seja uma prova, uma expiação daquele espírito, uma situação que aquele espírito precisa passar pela teoria reencarnacionista, nós também, não significa que nós também não possamos amenizar a dor, o sofrimento daquele irmão. E é por isso que a pobreza e a riqueza são formas de progresso mútuo para quem é pobre, para quem é rico. E é uma experiência pela qual todos nós passamos. Por isso, tenhamos certeza da efemeridade, da transitoriedade, tanto da pobreza material quanto da riqueza material. Ambas são situações transitórias, porque nós temos a perspectiva da vida futura. Mas para aquela pessoa que vê somente a vida atual, ela causa revolta, rebeldia. Há pessoas até que blasfemam contra Deus. Como Deus pode permitir isso? Por desconhecerem a lei de progresso, a lei de justiça, a perfeição divina e principalmente por não serem adeptos de coração à doutrina espírita, à teoria reencarnacionista. Certa vez eu estava participando de uma reunião espírita e foi aleatoriamente essa passagem foi aberta. E uma pessoa espírita, declarada espírita, disse assim: eu concordo com tudo que tem na doutrina espírita, menos com essa passagem. Como se nós tivéssemos o direito de escolher, de julgar o que Kardec escreveu.
Imagina só. E então, porque a pessoa achou que misturou a sua visão política partidária com a doutrina espírita. Porque não compreendia a doutrina espírita ainda pela teoria reencarnacionista, que é o básico da doutrina espírita. Sabemos que ninguém sofre à toa, que não passamos por nada que não seja necessário para a nossa evolução espiritual. Então não há injustiça, não há injustiçados perante as leis divinas. Toda experiência evolutiva é para o nosso progresso espiritual. Todas. E justamente diante dos sofrimentos dos nossos irmãos é que nós podemos aperfeiçoar, dar o melhor dos nossos corações. Porque não é porque aquela pessoa tem que passar por aquela situação difícil que a gente vai deixar que fique daquela forma. Podemos sempre amenizar e devemos sempre amenizar as provas, as expiações dos nossos semelhantes. E é por isso que a fortuna às vezes se concentra em algumas mãos. Agora, se esses irmãos não fazem bom uso da oportunidade que Deus lhes dá de multiplicar aquela fortuna em favor dos semelhantes, é um acerto, uma dívida moral que cabe somente entre Deus e essa pessoa. O Rafael diz: temos que confiar na sabedoria divina. Sim, esse conforto, essa consolação que a doutrina espírita nos dá, né, Rafael? É por isso que a doutrina espírita é consoladora. Ela, com esse ensinamento, com essa luz reencarnacionista, ela calma, aquieta o nosso coração, porque nos dá a compreensão sobre a eternidade da vida e a transitoriedade das nossas provas, das nossas dificuldades. Eu queria registrar que no Livro dos Espíritos, questão 811, Kardec perguntou: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? A espiritualidade superior respondeu a Kardec: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ou seja, a espiritualidade superior respondeu: não é possível dividir igualmente a riqueza, porque os caracteres de cada um não são iguais para bem administrar essa fortuna. Como eu disse no início, muitos de nós nos manteríamos pobres ou nos transformaríamos em pobres porque não administraríamos bem essa fortuna, essa riqueza. B.F. Abrão diz: temos que orar pelos muito poderosos e ricos que enganam, roubam e destroem as pessoas. E o Rafael diz: aí entre ele e Deus. Verdade, Rafael. E nós realmente precisamos rezar, orar, pedir, fazer preces por essas pessoas, porque é uma prova muito difícil. E que peçamos a Deus que essas pessoas tenham a sabedoria. Aliás, para todos nós, não importa o tanto que a gente tenha, se é mínimo, mais ou menos, muito, sempre pedimos, sempre devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para lidarmos com o que temos, tanto com o necessário, tanto como o supérfluo. Sempre, que Deus sempre nos dê sabedoria para lidarmos, administrarmos bem, mesmo o pouco que nós tenhamos. Despertar e gratidão disse: a quem é muito dado, muito será cobrado, certamente. Temos que orar também pelos mafiosos e criminosos, contraventores que manipulam as pessoas e corrompem o sistema judiciário, legislativo e o poder executivo. Sim, por todas aquelas pessoas, por todos nós que às vezes nos deixamos nos levar pelos interesses materiais, né? E corrompemos não só os sistemas que existem em vigor na Terra, corrompemos não só os outros, mas principalmente corrompemos a nós mesmos, ao nosso espírito, ao nosso coração. Manchamos o nosso espírito, o nosso coração. Então a gente precisa também olhar para dentro
em primeiro lugar sempre, para que Deus nos dê sabedoria, que não manchemos o nosso coração, o nosso jardim interior, com esses atos que são de supervalorização da riqueza material. Temos que orar também, assim, pelos mafiosos e criminosos, só que eu não julgo quem faça, cada um com o seu exclusivo próprio processo. Verdade, Rafael, cada um com o seu processo. A gente não sabe a dificuldade que é para aquela pessoa lidar tanto com a pobreza quanto para a riqueza. Por isso que tenhamos sempre compaixão de ambos, porque ambos estão enfrentando seus monstros interiores, suas dificuldades, suas provas. Nessa mensagem que eu li inicialmente de Emmanuel, eu queria por último só destacar uma coisa. É que Emmanuel nos diz o seguinte: libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, a fortuna converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Olha só, quando eu liberto a fortuna se transforma no meu libertador. Então, a fortuna concentrada em determinadas mãos não é à toa. É um instrumento de progresso, de libertação para aquele espírito. Se ele aproveita aquele instrumento que Deus colocou em suas mãos, bem ou mal, é algo que diz respeito somente a ele e a Deus. E a doutrina reencarnacionista vem justamente acalmar os nossos corações. A lei de justiça divina vem aquietar os nossos corações, justamente para nos dizer que tanto a situação de pobreza quanto de riqueza são temporárias. A única riqueza verdadeira é a do espírito, a das virtudes. Ambas, pobreza e riqueza, são formas de evolução espiritual. Tenhamos sempre isso em mente. Quando internalizamos essa perspectiva da vida futura, da eternidade do espírito, isso nos traz uma calma, uma segurança e fortalece ainda mais a nossa fé nos desígnios de Deus e a nossa resignação. Então, meus queridos e minhas queridas, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui conosco nesse momento. É um assunto sobre o qual nós poderíamos conversar muito tempo, mas temos um horário a cumprir com o Centro Espírita Nosso Lar. Então, de coração, muito obrigada a todos vocês pela presença aqui. Que todos tenham um domingo maravilhoso, um início de ano com saúde, com amor, e que Deus nos dê sempre sabedoria a todos nós para lidarmos com a pobreza, com a riqueza, com o desfalque material, com o supérfluo, que tenhamos sempre sabedoria. É o meu amigo Ricardo, eu reconheci, Ricardo, pelo nome, pelo Gratidão Jovem. Que bom, gratidão também, Rafael, muito bom todos vocês aqui. Vamos para a nossa prece final. Deus, Pai de todos nós, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, bons espíritos que nos assistem, benfeitores do Centro Espírita Nosso Lar em Teresina, agradecemos pelos esclarecimentos que a doutrina espírita traz para os nossos corações a respeito da nossa vida aqui na Terra. Em especial hoje, refletimos sobre as desigualdades na distribuição da riqueza material. Concede-nos, Jesus amigo, a sabedoria, a paciência, a resignação, para lidarmos com todas essas provas, a prova da escassez material, a prova do supérfluo material. Que todos nós possamos aproveitar nossa existência terrena para aprender com nossas dificuldades, mas que principalmente também saibamos
olhar com compaixão para a prova alheia, diminuindo as dores dos que mais sofrem, dos que padecem da fome, do desemprego, do desabrigo. Dai-nos, Senhor, sabedoria para lidarmos tanto com o que temos de supérfluo, quanto com o que temos de necessário, para que sempre sejamos instrumento de amor, de alívio para todos os que nos cercam. Ilumina, Jesus, a todos os que se encontram aqui participando dessas reflexões. Ilumina seus lares. Ilumina o Centro Espírita Nosso Lar, que continue sendo essa casa de oração, que transmite, que multiplica amor, conhecimento para todos nós. Ilumina, Jesus, o nosso ano de 2022, mas que principalmente cada um de nós saiba trilhar o seu caminho de autoiluminação, tentando sempre sermos pessoas melhores para todos os que nos cercam. Pedimos então, com gratidão no coração, que os amigos espirituais que dirigem essa tarefa nos permitam encerrarmos o nosso momento do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gente, um grande beijo a todos. Bom domingo. Fiquem todos com Deus. Obrigada ao Centro Espírita Nosso Lar pelo convite. É sempre um prazer. Beijo.